Nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Mas vamos orar para nós iniciarmos a nossa aula? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu amor e cuidado para conosco. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe e nos sustente segundo a sua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, irmãos. Carta de Paulo aos Filipenses, ou a epístola de Paulo aos Filipenses. É uma das cartas mais queridas, né, pelos leitores do Novo Testamento. E porque ela é uma carta que traz alguns textos assim que são muito famosos, como o viver é Cristo, morrer é lucro, tem de vós a mesma atitude que teve Cristo Jesus, né, que nos coloca naquele hino cristológico, né, que nos ensina sobre como viver em humildade, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. São temas muito famosos aí que aparecem nessa epístola, né, na carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta é uma das chamadas cartas da prisão. As cartas da prisão são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Não são as únicas cartas que Paulo escreve quando estava preso, né? A carta que ele escreve aos Gálatas, ele também escreve enquanto está preso. Mas essas são chamadas epístolas da prisão, porque em algum momento identificam que ela tem outros que ele escreve quando está preso também, a segunda carta a Timóteo, por exemplo, né, ele está preso também, mas ela é identificada assim, essas são identificadas assim porque em algum momento entenderam que elas foram escritas no mesmo aprisionamento de Paulo. Algo sobre o qual nós vamos falar daqui a pouco, que há controvérsias, tá bom? Porque nós sabemos que Paulo foi preso algumas vezes, né? Várias vezes. E aí nós temos essa questão aí sobre essa prisão de Paulo, onde é que Paulo estava preso. Daqui a pouco a gente aborda isso. Mas a condição de Paulo, o fato dele estar preso, a gente sabe que ele de fato estava preso, né? Ele mesmo disse, coloca um contraste muito interessante entre o que ele escreve, que é uma carta majoritariamente positiva, né? Alguns diriam para cima. Não é a carta da felicidade, ou a carta da alegria, ainda que alguns coloquem assim, mas é pela insistência de Paulo, né? Alegrem-se, outra vez digo, alegrem-se, né? Então, alguns, alegrai-vos no Senhor, né? Então, alguns entendem, vão chamar de carta da alegria, mas não é necessariamente esse o centro da carta, tá? Mas esse contraste dele estar preso e escrever aos filipenses, falando para que eles se alegrem, também dá um destaque para essa carta, faz com que as pessoas olhem para essa carta com ainda mais carinho, né, de entender esse conflito aí, tá bom? Então vamos lá, vamos abordar alguns temas aqui um pouquinho mais contextuais e literários, para depois nós entrarmos no tema da carta mesmo, tá? Então, primeira pergunta aqui, onde é que Paulo estava preso, né? Onde é que Paulo estava preso? Há 3 cidades candidatas aí para serem as cidades de origem dessa carta. A mais comum é Roma. Então, atribui-se a Roma com mais frequência a origem dessa carta do que as outras cidades que aparecem como candidatas aí, tá? Então, Roma é a cidade, a candidata preferencial aí de origem dessa carta, tá bom? E aí seria a prisão de Paulo em Roma, qual delas, né?
possivelmente, alguns vão colocar aquela que está narrada no final de Atos, em que ele está preso, mas com liberdade, né? Então, ele escreve a partir de Roma. Outros vão colocar Cesareia, que também é uma prisão conhecida de Paulo. Paulo ficou preso em Cesareia. Lá em Atos capítulo 23 começa a narrativa de Paulo preso em Cesareia. Ele é preso em Atos 23, e fica até 26, Atos 26, quando ele apela a César, que é aí que ele é enviado a Roma, onde vai terminar o livro de Atos, né? Onde ele vai estar preso em Roma. Então, outra possibilidade é que ele estivesse preso em Cesareia. E a outra possibilidade é de que ele estivesse preso em Éfeso, uma prisão que não está narrada no Novo Testamento. Não diz em nenhum lugar que Paulo esteve preso em Éfeso, tá bom? Então, em 1 Coríntios capítulo 15, fala que ele enfrentou grandes inimigos, ali, leões ali em Éfeso. Não sabemos o que significa. E em 2 Coríntios capítulo 1 fala que ele tinha uma sentença de morte na província da Ásia, onde fica Éfeso, mas ficam muitas outras cidades ali, né? E muitas outras cidades do ministério paulino. Então, a gente não tem Éfeso narrado como uma prisão, mas não é impossível de que ele tenha ficado preso lá em Éfeso também. Então, vamos lá. Quais são as... E só tem assim, eu vejo pelo menos só um reflexo interpretativo dessas prisões de Paulo, tá? Só muda uma coisa na interpretação da carta se ele estiver preso em um desses lugares, tá bom? E eu já vou dizer o que é. Então, primeiro, Roma. Por que ele poderia estar preso em Roma? Nós sabemos que Paulo esteve preso em Roma, nós sabemos que Paulo tinha liberdade para escrever em Roma, né? Então, e também ele poderia ter enviado todas essas chamadas cartas da prisão a partir de Roma. Ele poderia ter escrito aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses e a Filemon. Ele poderia ter escrito todas essas cartas a partir de Roma mesmo. Algumas dificuldades sobre a prisão de Paulo em Roma. Nós não temos nenhum lugar que diz que Timóteo esteve com Paulo em Roma, ainda que esteja escrito aqui em Filipenses que Paulo escreve junto de Timóteo, né? Capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo. Só que em 2 Timóteo, Paulo fala para Timóteo ir e levar Marcos com ele. Então, pode ser que não seja a prisão de Paulo do fim de Atos, mas a prisão de Paulo em Roma do fim da sua vida mesmo, que colocaria Filipenses uma carta bem posterior do que a gente está colocando ela aqui. Tá bom? Então, poderia ser, mas a gente não tem essa dificuldade. Uma outra dificuldade da prisão de Paulo em Roma é que o envio de cartas de Roma para esses destinos demoraria muito tempo. São destinos muito distantes para onde Paulo estaria enviando, inclusive Filipos, né? Então ia demorar mais tempo, não seria tão barato também, tá? Se Paulo tivesse preso naquele final lá, a gente sabe que as condições da prisão final de Paulo são condições muito severas. O que incluiria nessas cartas da prisão também essa carta a Timóteo. Então, assim, seria muito escrito para uma condição tão difícil, mas não é impossível, tá? Contudo, Roma tem isso aí. Uma outra dificuldade que aponta sobre Roma é que Paulo fala aqui aos Filipenses no capítulo 1 que toda a guarda pretoriana sabia do evangelho por causa das suas algemas. Guarda pretoriana havia em vários lugares, era a guarda oficial, especialmente que cuidava das autoridades, ou do imperador, ou dos governantes de alguns lugares. Mas em Roma, ela chegava a ser 9.000 homens. O que alguns vão dizer que é muita gente para conhecer de Jesus através de Paulo. Outros vão dizer que não é tanta gente assim, se você pensar que essa mensagem fosse passada de um para o outro, ou que toda a guarda não significa toda a guarda, não precisa ser todo mundo, cada um, né? Também não. Mas alguns colocam esse argumento como uma dificuldade sobre Roma, tá bom? Cesareia já seria um lugar melhor em termos do tempo que Paulo passou lá, da possibilidade que ele tinha de escrever e das condições que ele tinha lá para fazer isso, e também da proximidade para o envio dessas cartas, seria mais tranquilo para ele enviar essas cartas para esses lugares, tá?
Mas ela não tem tanto suporte. Agora, Éfeso, ela é a única que teria um efeito prático na interpretação das cartas. Qual que é a questão de Éfeso? Se as cartas da prisão todas forem enviadas de uma mesma prisão, não faz sentido ele estar em Éfeso e enviar uma carta aos Efésios. Então, os que defendem Éfeso geralmente dizem que ele não escreveu a carta aos Efésios a partir de Éfeso. Ela foi escrita em um outro momento. O que cria um pequeno problema, porque há uma paridade muito grande entre a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Colossenses, e é necessário, ou quase necessário, que a carta de Paulo aos Colossenses e a carta de Paulo a Filemão sejam escritas juntas. Porque Paulo escreve a Filemão e fala: eu envio a você Onésimo, assim como Onésimo parece ser o portador da carta aos Colossenses. Então seria uma viagem só com essas duas cartas. Então, Colossenses e Filemão foram enviados juntos. Pela paridade temática, possivelmente Efésios e Colossenses foram escritas juntos, assim como nós sabemos que Paulo também escreveu uma carta aos Laodicenses, nessa mesma levada, né? Ele diz isso aos Colossenses. Então é possível que essas sejam as verdadeiras cartas da prisão. Então sobraria só Filipenses escrito de Éfeso. Pode ser? Pode ser. Mas, além de não ser uma cidade narrada de que Paulo esteve preso nas Escrituras. Tá? No Novo Testamento não está dizendo que ele esteve preso em Éfeso. Não é impossível. O Matthew Gorman vai dizer, o Michael Gorman vai dizer que se você colocar Éfeso como uma carta, dizendo que ele pode ter ficado preso lá, você pode colocar qualquer carta. Pode colocar qualquer cidade. Você pode colocar... ele podia estar preso em Corinto. Podia, entendeu? Então, de fato, não seria tão simples assim. Resumindo, não sabemos. Mas a maioria diz que foi em Roma. Tá? A maioria diz que foi em Roma. Eu ainda estou apegado à ideia de que foi em Roma, apesar de eu achar que os argumentos contra Roma são fortes. Eu tenho um amigo que defende Cesareia com muita ênfase. Eu também acho que é possível. Mas é isso aí. Tá bom? Tudo bem, gente? Falei para no final dizer... Não sabemos, tá? Não sabemos. Só sabemos que ele estava preso, tá bom? Rapidinho vamos falar sobre a cidade de Filipos. Algumas pessoas falam sobre Filipos e o contexto de Filipos como um contexto muito determinante dessa carta, porque Filipo era uma espécie de colônia romana, que tinha uma certa autonomia. Então, quando Paulo fala sobre como os cristãos viverem de acordo com a sua cidadania celeste, ele estaria apontando para esse tipo de visão que os filipenses tinham de si mesmos, um certo orgulho que os filipenses tinham de si mesmos. É possível, mas eu não sei se é tão determinante assim. Eu confesso que esse argumento nunca me pegou muito forte assim. Tá? Mas alguns vão defender essa ideia como sendo central para a interpretação da carta. Então, tá? Fica aí essa informação também para vocês, tá bom? Então, Filipos é uma cidade que foi fundada em homenagem a Filipe, o rei macedônio, né? o pai de Alexandre o Grande, e ela era uma rota importante que ligava Roma até o Oriente. Muito comércio passava por ali, então era uma cidade que tinha uma grande importância comercial assim. Paulo vamos lá. Em geral, Paulo vai escrever suas cartas, pelo menos as preservadas, às cidades que têm uma certa importância. Por algumas razões. Primeiro, porque Paulo escolhe cidades onde há uma presença judaica determinante, assim, relevante. Ele não escolhe cidades onde os judeus não são tão presentes. Isso porque ele vai nas sinagogas primeiro, é parte da sua estratégia missionária. E os judeus, que são da diáspora, frequentemente se dedicavam a ações mais urbanas. Por quê? Porque eles são distantes da sua terra, onde eles poderiam herdar terra dos seus antepassados, e não era fácil ficar comprando terra nos lugares.
Então, se você é um imigrante, se você é da diáspora, de qualquer povo, você vai se dedicar a atividades mais urbanas. E atividades mais urbanas são atividades mais atraídas em cidades maiores e mais relevantes, tá bom? Porque às vezes a gente fica falando isso, era uma cidade importante comercialmente, aí fala assim, nossa, parece que está copiando e colando, né? Não, tem um sentido isso, tá? A comunidade judaica do lugar era determinante para a ação de Paulo lá, então ele vai ter esse tipo de foco. Tudo bem? Beleza? Tá? Outra questão que faz com que essas cidades acabam aparecendo mais no Novo Testamento como ela tinha mais gente, ela acabava sendo cidades também com maior número de cristãos, né, convertidos ali, quando o evangelho chegava, e por isso também mais gente para copiar e preservar essas cartas, porque não tinha impressora, tá? Era tudo na mão mesmo que o pessoal copiava. Você precisa de uma comunidade para preservar a carta, para manter essa tradição passando de uma geração para outra. Então, talvez Paulo tenha escrito também para cidades não tão importantes, para comunidades não tão centrais, mas não tinha tanta gente para preservar esse tipo de escrito, tá bom? Então a gente não sabe. Então, é por isso que a gente sempre vai falando, era uma cidade importante, é por causa disso, tá? A presença judaica ali tinha uma relevância, tá? Ainda que ela não fosse tão grande, mas ela estava ali, em comparação com outras, né? Mas era uma cidade que tinha, especialmente, essa ênfase romana muito forte. Falava-se latim, tinha luta de gladiadores, tinha templos às divindades romanas, tá bom? Então, é uma cidade que tinha essa questão aí, tá? Beleza? Agora vamos entrar no tema mesmo. Qual que é o centro temático dessa carta, né? Sobre o que essa carta fala? Então, primeiro, a carta de Paulo aos Filipenses, ela é possivelmente a carta mais prática que Paulo escreveu às igrejas. Não estou falando das cartas que Paulo escreveu às pessoas. A carta de Paulo a Filemão é absolutamente prática, né? Ela é basicamente para resolver um assunto só. Mas as cartas que ele escreveu às igrejas, a carta aos Filipenses é a mais prática. Paulo pouco entra em assuntos teológicos por si só, interpretações mais detalhadas das Escrituras ou do Antigo Testamento. Ele faz pouco isso. O que ele mais faz é falar sobre a vida prática da igreja mesmo e do cristão nesse contexto. Alguns assuntos bem objetivos e bem claros que Paulo coloca ali. Por exemplo, a reconciliação de Evódia e Síntique, duas mulheres que estavam brigadas. Lá no capítulo 4 ele fala sobre isso. Um assunto prático e claro. Atualizar os irmãos sobre as condições de vida e de saúde de Epafrodito, que veio de Filipos para visitá-lo e ficou doente. Então ele escreve também para falar sobre isso. Outro assunto prático que ele coloca aqui, agradecer os irmãos pela oferta que eles enviaram a ele. Então lá no capítulo 4 também ele vai falar da oferta que eles enviaram, de como ele é grato por essas ofertas, né? Fortalecer os irmãos por essas condições de reveses que tanto ele quanto Epafrodito tiveram, o que poderia causar um certo impacto naquelas pessoas, né? Então ele escreve e ele fala, olha, irmãos, o que está acontecendo comigo e tal, né? Mas isso ele, né, reverte para o bem e Epafrodito também, né? Então são assuntos muito práticos, mas todos eles estão conectados com um assunto central. Isso tanto o Wright e o Bird quanto o Gorman concordam. Tem um ponto central, um texto, vamos dizer assim, prioritário, ou mais... é central mesmo, tá? Que articula todos os assuntos aí, que é o tema do poema cristológico ali no capítulo 2, tá bom? Que nada mais é do que uma narrativa do Evangelho. Então, no capítulo 2, nos versículos 5 a 11, nós temos o poema cristológico em que o Evangelho é narrado, tá? Então, começa com Paulo falando, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Isso aqui não é o poema ainda não, tá?
O poema começa no versículo 6, mas é no versículo 5 que ele diz por que ele vai dizer desse poema. Tá? Versículo 6, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem, antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há uma certa dúvida, alguns vão dizer que esse texto é um hino já cantado antes de Paulo. Outros vão entender que esse é um poema ou um hino mesmo, composto por Paulo mesmo. E outros ainda vão entender que esse é só um texto que está aí. Tá? Mas há uma estrutura, vamos dizer assim, poética presente aqui. Tá bom? E ele é, vamos dizer assim, o centro teológico dessa carta. Tá? Ele é o centro teológico dessa carta. É essa ideia que articula todas as outras ideias. Por quê? Primeiro, porque ele vai tratar aqui de um assunto que é algo que em teologia nós chamamos de uma alta cristologia. O que é uma alta cristologia? É quando você considera os aspectos divinos de Jesus. Então essa é a alta cristologia. A baixa cristologia é aquela que considera os aspectos humanos de Jesus. Alta e baixa não tem a ver com questão de valor, a cristologia que tem mais valor ou menos valor, não é isso. É só se você está se concentrando nos aspectos mais superiores, divinos, ou nos aspectos mais terrenos, entendeu? Então é mais essa ideia mesmo. A alta cristologia é sempre aquilo que vai considerar as questões mais divinas. Paulo não é um escritor do Novo Testamento particularmente conhecido por uma cristologia alta, ainda que ele tenha uma cristologia alta em relação a outras ideias aí, ou mais alta do que os críticos às vezes querem considerar, né? Em vários momentos ele deixa evidente isso. Mas, quando você compara com João, por exemplo, João é um autor de uma cristologia mais alta ainda que a de Paulo. Ele vai ser mais enfático nos aspectos da divindade de Jesus do que Paulo mesmo. Mas Paulo vai trazer muitos elementos dessa alta cristologia, e aqui é um deles, um dos pontos principais, onde ele diz que Cristo é Deus. Tá? Essa é uma afirmação de alta cristologia. Cristo é Deus. Tudo bem? Estão entendendo? Eu entrei numa... Okay, deu para entender, né? Agora, ele vai conectar com isso com os aspectos humanos de Jesus. Ele tomou forma de servo, e se encontrando a semelhança dos homens, né? Então, ele vai fazer essa conexão com a vida de Cristo mesmo, para que Cristo seja o modelo da vida individual e também da vida da igreja. Então, todos os aspectos que Paulo vai trazer, esses aspectos práticos dos quais eu falei, eles todos vão estar vinculados e conectados com isso aqui, com esse poema aqui que o apóstolo trouxe. Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai passar parte por parte da carta daqui a pouco, mas isso é importante. Agora, o que Paulo quer dizer quando ele fala que Cristo se esvaziou? Há vários debates sobre esse assunto. O que é o esvaziamento de Cristo que Paulo traz aqui? A palavrinha grega kenosis, né? Kenosis. Então, quando fala da kenosis, está falando do esvaziamento de Jesus, né? Não está falando do desejo de um esquilo, que kenosis, não. Ele está falando do esvaziamento de Jesus, tá bom? O que ele quer dizer com isso? A gente não consegue responder isso apenas dentro dessa carta. Não consegue. Ele só fala que ele se esvaziou. Não fala o que isso significa. Não, melhor, ele não é detalhista no que isso significa. Ele fala o que significa, que é assumir forma humana, ok? É assumir forma humana. Agora, quais são os detalhes disso? Como assim? O quanto dos atributos divinos Cristo mantém no seu esvaziamento.
Então, algumas pessoas vão dizer, alguns teólogos vão ao extremo de dizer que Cristo encarnou e manteve ativos toda e absolutamente toda atribuição e todos os atributos divinos que ele tem. Alguns vão dizer que o Cristo encarnado tinha ubiquidade, ou seja, que ele encarnado continuava onipresente. Cristo encarnado continuava onipresente. Essa era a opinião de Lutero, inclusive. Lutero achava que Cristo encarnado estava ao mesmo tempo em corpo e presente em todos os lugares. Essa era a ideia de Lutero. Outros vão ao extremo oposto, que vão dizer que Cristo abriu mão de absolutamente todas as prerrogativas e os atributos divinos, ainda que ele não tenha perdido posse deles, mas não usava nenhum deles, e tudo o que Cristo fazia pela presença plena do Espírito Santo em si, assim como nós temos o Espírito Santo, só que a gente tem pecado e Cristo não. Então, Cristo fazia tudo porque o Espírito Santo fazia através dele e não porque ele era Deus. Esses são dois extremos, tá bom? Os primeiros vão acusar os segundos de dizer que Cristo deixou de ser Deus de alguma maneira, o que não é verdade. Os segundos não estão dizendo isso. Os segundos vão acusar os primeiros de irem muito além do que o texto fala, porque o texto não fala isso, mas também o texto não é muito claro, então, né? Então, irmãos, eu sinceramente acredito que isso está no meio. Existe uma ideia dentro da dogmática de que os atributos de Cristo, a sua divindade, os seus atributos divinos e os seus atributos humanos se comunicam. Então, as naturezas de Jesus, as naturezas de Cristo, que as naturezas de Jesus são naturezas distintas, mas plenas, contudo, elas se comunicam. É por isso que Deus em Cristo morre, ainda que Deus seja imortal, mas é porque o atributo da mortalidade humana é comunicado à divindade. Da mesma maneira, muitas das questões divinas estão também na versão encarnada de Cristo, certo? Então, por isso, algum ponto aí do meio. De modo que nenhuma coisa nem outra são atrapalhados. Nem a experiência plena de Cristo da humanidade e nem a existência e subsistência plena da divindade em Cristo. Essas duas coisas estão determinadas ali em Jesus, tá? E o resto é mistério, tá bom? O resto é mistério. Cristo encarnado era onipresente? Eu acho que não, gente. Acho que não faz muito sentido essa ideia. Eu não sei, eu acho que não. Mas tem um mistério aí, tá bom? Fala, Fer. Mas tem outras coisas também. Por exemplo, quando fala assim, para mim um ponto que é muito forte é quando fala assim, mas Cristo conhecendo os seus corações, sabe? Cristo sabia o que as pessoas pensavam. Eu não acho que essa telepatia é dada a ninguém, por mais pleno do espírito que a pessoa esteja, sabe? Então, eu acho que tem essas questões, sabe? Alguém poderia falar de Cristo perdoando os pecados, inclusive é na mesma história, né? Mas aí alguém poderia também argumentar que Cristo fala que quando perdoarem serão perdoados, então alguém poderia dizer que é nesse ponto, né? Dependendo do tipo de visão sacramental que se tem. A questão é misteriosa, tá? A gente acolhe o mistério aí, tá bom? Mas, uma boa notícia é que isso não importa para essa carta. Porque, de novo, Paulo está sendo muito prático. Então, o significado para essa carta da palavra esvaziar-se não é tão importante, porque ele quer a atitude. E aqui temos outra questão.
a traduçãozinha dessa palavra aí, atitude, né? É traduzida na NVI 2011, na NVI 2023 é modo de pensar, outros é sentimento. Afinal de contas, o que é que Paulo está falando aqui? Eu gosto da tradução atitude. A palavrinha grega é uma palavrinha bem ampla, tá? E ela aparece em muitos lugares aqui. Inclusive, no livro que nós publicamos, esse comentário sobre Filipenses, chamado Nova Mentalidade, tem o título por causa dessa palavrinha aqui, a ideia de uma nova mentalidade. Mas ela aparece em Filipenses mais vezes, e em algumas versões ela é cada vez traduzida de um jeito diferente. Mentalidade é uma boa palavra? Não vou dizer que não é. Mas eu gosto dessa palavra atitude, porque a atitude é aquilo que fica entre o pensamento e a ação. A atitude é uma postura, é um entendimento, mas ela não está desconectada da ação. Não existe atitude sem ação, assim como a ação requer uma atitude anterior, né, ou subjacente. Então ela fica bem nesse meio, o que eu acho que traduz muito bem essa ideia de ser tanto uma questão interior quanto uma questão prática, tá? Eu gosto da tradução atitude, é a que eu mais gosto. Não é a preferida dos tradutores, confesso, tá bom? Mas é a que eu mais gosto. Eu acho que ela fica numa posição boa aí. Tudo bem, gente? Beleza? Então aí Paulo vai dizer, olha, Jesus, sendo Deus, não achou que a igualdade com Deus era algo da qual deveria tirar vantagem, ele esvaziou a si mesmo, tomou forma de servo, sendo encontrado com um homem, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz, tá bom? Mas o que isso significa na prática? Na prática, significa o que está lá no versículo 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Entendeu? Então a ideia é que haja essa preocupação com os outros, certo? Que haja esse cuidado com os outros, considerando os outros superiores a si mesmos. Tudo bem? E isso vai amarrar a carta inteira. E eu já vou explicar por quê. No livro do Gorman, ele faz uma coisa muito legal. Eu queria até trazer para vocês assim, mas ia ser muitas páginas, aí eu não trouxe. Mas ele faz uma linha assim, conectando os pontos desse poema e os temas da carta. Ele fica em 2 colunas conectando uma coisa com a outra. Tá? É muito interessante mesmo. E eu fiquei muito feliz de ler isso, porque eu sempre achei que esse poema estava bem no meio da questão, e ele está mesmo. Tá? Então vamos lá. Vamos caminhar pela carta então? Página 2 aí, tá bom? E é a que fica depois da página 1. Então, primeiro, saudação e oração. Alguns detalhes interessantes aí nos primeiros versos aí. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, Paulo e Timóteo estão escrevendo juntos, né? Ainda que Paulo continue sendo sempre o central aqui, né? Como a gente já falou quando falou da sua carta aos Coríntios. A todos os santos que estão em Filipos. E aqui é interessante, ele fala aos santos em Cristo. O que é uma coisa muito importante, porque santidade para Paulo é Cristo vivendo em nós, tá bom? É isso. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Santidade não é uma tarefa que Deus nos dá. É a vida de Cristo através de nós. Então, é por isso que Paulo aos Coríntios capítulo 15 vai dizer, 1 Coríntios 15 vai dizer, se Cristo não ressuscitou, nós permanecemos nos nossos pecados. Porque se ele não ressuscitou, ele não vive através de nós. Se ele não vive através de nós, a gente está no pecado. Não tem outra vida, só tem a nossa mesmo. Ou ele escrevendo aos Gálatas, fala que ele foi crucificado com Cristo e vive não mais ele, mas Cristo vive nele. Para Paulo, a santidade é decorrente da doutrina da união com Cristo. Mas não é só a doutrina da união com Cristo, como eu falei outro dia, de que a gente está grudado em Jesus. Não é só isso. Mas é a doutrina de que
Cristo é a nossa vida. É assim que ele vai argumentar, escrevendo aos Colossenses, tá? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele. Então, Cristo é a nossa vida. E a partir dali ele vai falar, então, para nós nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem. Por quê? Porque Cristo é a nossa vida. Então, a gente precisa ter roupa adequada com a vida que a gente tem, que é Cristo. Entendeu? Então, santidade para Paulo é vida de Cristo através de nós. Por isso que ele diz que essa igreja é santa em Cristo. Ela não é santa por eles mesmos. É santa em Cristo. Ok? A todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Esse aqui é o único lugar que Paulo menciona bispos e diáconos na introdução assim. Tá? Então, o que evidencia algum destaque que Paulo quer dar sobre a organização, a liderança da igreja. Tá? Hierarquia pode ser, mas é mais a estrutura mesmo e a unidade, né? Porque a ideia de hierarquia está em contraste aqui com o que ele fala logo no comecinho. Ele fala que ele e Timóteo são servos, né? Então a ideia de uma liderança servil, certo? A ideia de uma liderança servil. O que é importante para uma igreja que tinha certos problemas de conflitos. O Gorman vai até falar que talvez a Evódia e Sinti que tivessem uma figura de diaconato, até de episcopado dentro dessa igreja, tá bom? Aí depende da visão que se tem sobre o episcopado feminino, né? Mas que elas possivelmente tivessem, já que elas são cooperadoras, como ele fala lá no capítulo 4. Então, que possivelmente isso era uma... Isso com certeza, tá? A disputa entre elas não era uma briga qualquer entre duas irmãs. Era algo de pessoas que tinham alguma influência na igreja, porque se não fosse assim, ele não precisava escrever uma carta sobre isso ou nem citá-las de nome, né? Elas tinham alguma influência lá, tá bom? Então, é importante essa questão aí, tá? E aí, então, ele se coloca como servo aqui, como ele já se colocou em outras cartas também, mas ele não se destaca aqui como apóstolo, como ele também faz em outros lugares, tá bom? Bom, segunda parte aí, as circunstâncias de Paulo. Paulo vai falar da sua prisão, né? E de como isso está sendo revertido por causa do evangelho. Olha que coisa interessante, gente. Ele faz primeiro uma oração e faltou um pedaço. Não, está certo ali. A oração está antes aqui. Desculpa. Eu pulei para outra parte e não falei da oração. Esquece. Vamos voltar um pouquinho. Ele faz uma oração e a oração, versículo 9, olha só. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Tem 3 questões aqui que Paulo vai colocar nessa oração aqui. Primeiro, ele vai agradecer pela cooperação, tá bom? Ele coloca lá no versículo 4, no versículo 5, desculpa, a cooperação no evangelho. Então, ele é grato a Deus por essa cooperação. Ele vai falar da amizade, da saudade que ele tem destes que são amigos dele. Está aqui no versículo 8, Deus é minha testemunha de como tem saudade de todos vocês. E no versículo 9 ele faz esse pedido para que eles cresçam no amor e na santidade, que também na teologia paulina são uma coisa só. Cresce em amor, crescendo-se na santidade. Tá? Então, é isso aí. Essas são as ênfases da oração dele. Bom, agora sim, ele vai falar sobre a prisão. E aí, o que ele diz? Que toda a guarda do palácio, a guarda pretoriana, conhece de Cristo por causa da sua prisão, por causa das suas algemas. E isso é muito interessante, gente, porque Paulo está tentando dizer para eles que a prisão dele não é um regresso em relação ao Evangelho, é um avanço em relação ao Evangelho. Ele está avançando, o Evangelho está crescendo. Que o Evangelho não atua da maneira como a gente espera que as coisas, que as figuras de sucesso do mundo atuem, tá bom? Que o Evangelho, na verdade, atua através da forma como Cristo mesmo viveu, sofrendo até a morte e morte de cruz. Então, é por isso que ele vai dizer que o viver dele é Cristo.
e o morrer é lucro. Por que o morrer é lucro? Porque partir e estar com Cristo é muito melhor do que a condição que ele vive. Então, qual que é o determinante dele continuar sendo fiel ao Evangelho? Por que ele não morre de uma vez? Por que ele não tira a sua própria vida? Ou por que ele não se entrega? Por que ele não dá um tapa na cara do soldado para morrer de uma vez? Se morrer é lucro, se partir e estar com Cristo é muito melhor. Ele fala que ele fica dividido por um motivo. E o motivo é que é porque é importante para os filipenses que ele continue vivo. Olha lá, versículo 23. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça vivo. Com isso, ele cumpre o que Jesus Cristo mesmo fez. Sendo igual a Deus, não julgou que deveria se apegar a isso, mas se humilhou para ser preso e morto. Por quem? Por nós. Então, ele aceita tranquilamente a prisão dele por amor dos carcereiros que estão recebendo o Evangelho e da própria igreja, que é melhor para a igreja que ele permaneça vivo. Está vendo como essas coisas estão conectadas? Entendeu? Então, o bem dele, o interesse dele, ou o conforto dele, não estão em primeiro lugar em relação à missão dele. Porque a missão dele é dada pela própria história do Evangelho. E a história do Evangelho exige que ele considere o outro superior e prioritário na vida dele. Então, em primeiro lugar, ele quer servir a Jesus Cristo. É por isso que, no versículo 27, ele diz: não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Não era esse o versículo que eu queria ler, mas esse faz todo sentido também. Ele faz decorrente da vida dele, ele aponta para como eles devem viver, tá bom? A partir de como ele está vivendo, ele aponta para como eles devem viver. Tudo bem, gente? Beleza? No versículo 29 ele fala: porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Tudo bem, gente? Beleza? Alguma pergunta até aqui? Tranquilos? Eu esqueci de parar para fazer pergunta antes, né? Mas qualquer ponto, se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Tá bom, gente? Então, muito bem. Bom, no capítulo 2, então... Não, aqui ainda, ele vai puxar essa ideia de viver como Cristo, e essa ideia de viver como Cristo se conecta com essa unidade, tá bom? Então, olha lá, no versículo 28 fala, do capítulo 1 ainda: sem, de forma alguma, deixarem se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição. Não é esse versículo não, desculpa, 27. Não importa o que aconteça, tal. Fiquem eu sabendo que vocês permaneçam firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Unânimes. Aí o 28. Sem, de forma alguma, deixar se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Eles é que querem destruir essa unidade, tá? Colocando empecilhos e dificuldades entre eles. E eles não precisam fazer isso. Quem são esses que Paulo está falando que tentam colocar isso? Possivelmente é o grupo do qual ele fala ali no versículo 15 e 16. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. O que significa? Que grupo é esse, meus irmãos? Algumas pessoas usam esse versículo para impedir que pessoas critiquem ou desafiem pregações erradas, tá? Então, às vezes, tem alguém fazendo aí falando uma bobagem a respeito da Bíblia, publicamente. Aí alguém pega e fala: isso aí está errado, não está certo isso. Esse ensino não é bíblico, isso não é o que Cristo nos ensina, o Evangelho não fala isso. Tal. Aí alguém fala assim: mas você está errando, olha o que Paulo falou.
O que importa é que estão pregando o evangelho, não importa se eles estão fazendo isso de maneira errada. Não é isso que Paulo está dizendo, não é para esse contexto. Quantas e quantas vezes Paulo desafiou publicamente pregadores que corrompiam o ensino. Não é isso. O que Paulo está dizendo é das motivações de pessoas que pregam o evangelho verdadeiro. Porque você pode pregar um evangelho verdadeiro e ainda assim ter uma motivação errada. Certo? Vamos lá. Vamos aplicar para o nosso tempo aqui. Você acredita que no Brasil... O Brasil tem algumas dezenas de milhões de crentes, ok? O Brasil tem algumas dezenas de milhões de crentes. Você acredita que uma parte considerável dessas pessoas busca conhecer a Deus de maneira verdadeira nas Escrituras, assim, um conhecimento, né, bíblico profundo, ou assim, verídico? Profundo é uma palavra mais difícil, né? Verídico. Você acredita? Acho que é razoável pensar que uma boa parte dessas pessoas, certo? Essa boa parte, meus queridos, é maior do que a população de alguns países, tá? São alguns milhões de pessoas que querem um evangelho verdadeiro e que vão na Escritura para ver aquilo lá. Você pode pregar o evangelho verdadeiro para essas pessoas com a vontade de que elas conheçam mais a palavra de Deus. Ou você pode pregar o evangelho verdadeiro para essas pessoas na intenção de ganhar mais seguidores, porque serão alguns milhões de seguidores. Mudou o conteúdo? Não. Nos dois são o evangelho verdadeiro. Mas a motivação mudou. Entendeu? Pega para o caso de Paulo. Paulo estava preso. Grande líder do cristianismo no momento. Ele estava preso. Será que alguns, pregando o evangelho verdadeiro, não queriam ter o mesmo destaque de Paulo? Possivelmente queriam. O que Paulo vai dizer? Julga o evangelho. Como ele vai falar aos Gálatas, por exemplo, ou a outros. E ele vai dizer também, para olhar as obras, tá? Porque motivações nem sempre vão se demonstrar em obras públicas tão evidentes, tá bom? Beleza? Então, essas motivações erradas, elas podem se manter por muito tempo, não necessariamente ocultas, mas às vezes com justificativas plausíveis. Tá? Você é uma pessoa, como é que pode pregar o evangelho verdadeiro e ser uma pessoa irada desse jeito? Não, você tem razão, esse é meu pecado, minha carnalidade. Não. Mas ele está ocultando que, na verdade, ele tem um egoísmo ali. Estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Está muito complicado isso. Estão entendendo, né? Beleza? Então, nesses pregadores não havia um problema na pregação deles, porque se houvesse, Paulo ia corrigir. Havia um problema de intenção, de atitude. Isso é um problema? É um problema. É um problema. Isso vai trazer um problema? Provavelmente. Como a igreja se defende disso? Julgando o evangelho e julgando as obras. E aí, se a igreja for muito zelosa em fazer dessa maneira, o único que está em risco nisso tudo é o próprio pregador. Porque em algum momento, ou ele vai se arrepender dessas intenções erradas e confessar isso a Jesus Cristo e pedir uma mudança de coração, ou isso vai se manifestar em práticas ou erro na pregação. Entendeu? Em algum momento isso vai acontecer. Quem está em risco, então? Ele mesmo. Se a igreja estiver bem instruída, a igreja não está em risco. Quem está em risco é ele. Até lá, para usar um texto completamente fora do contexto, completamente errado, mas eu só quero a imagem, até lá você não sabe separar o joio do trigo. Jesus não está falando disso no joio e trigo, tá? É só para você entender. Até lá você não consegue. Então o que Paulo está falando? Não me importa. Eu não vou entrar nesses debates aqui, eu não vou entrar nessa questão aqui. Primeiro, porque eles estão pregando o evangelho verdadeiro, e segundo, porque Paulo mesmo não sabe. Ele diz, alguns pregam por amor, outros pregam por ambição. Ele não fala quem que é quem. Em alguns casos ele podia até ter dúvida. Em alguns casos ele podia até achar, mas não tinha certeza. E até nisso ele está cumprindo o que o poema fala. Porque quem é que está sendo, de alguma maneira, atacado ali? Paulo está sendo atacado. Porque as pessoas estão tentando meio que pegar o lugar dele. Entendeu? Paulo é que está sendo atacado.
Mas ele fala, não me importa isso, importa que o evangelho seja pregado. Se eles pregarem o evangelho, não importa se ele não gosta de mim. Não importa se ele pensa assim, finalmente, agora eu vou pegar a relevância que Paulo tem para que ninguém mais siga esse maluco. Não importa se ele me acha um maluco. Importa que ele está pregando o evangelho verdadeiro. Entendeu? Isso é muito importante. Isso é maravilhoso, esse pensamento. Tá? Então, nunca deixem esse texto ser usado para você não trucar pregações heréticas. Não é sobre isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando sobre motivações. Tudo bem, gente? Beleza? Fez sentido? Alguma dúvida? Não? Prossigamos, então. Tá? Aí vem o capítulo 2 aqui, onde vai vir o poema, né? Então, Paulo vai dizer para eles cuidarem uns dos outros, assim eles terão a atitude de Jesus Cristo. De novo, a ênfase na unidade aí no versículo 2. Eu gosto que o Gordon Fee, ele faz um destaque sobre a importância da amizade nessa carta. Isso é muito legal. Que ele fala dos amigos dele, né? Tanto de Epafrodito quanto de Timóteo, como ele fala da necessidade da amizade entre Evódia e Síntique, como ele fala também da amizade que ele tem com essa igreja, né? Então ele fala bastante sobre a amizade aqui, tá? Então, aqui ele vai falar que eles continuem tendo a atitude de Jesus Cristo, tá bom? Para, no versículo 12, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, mas muito na minha ausência, agora muito mais na minha ausência, põe em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem produz em você tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem murmuração nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida. Então, vocês estão brilhando nesse lugar em trevas, vocês são a forma de Cristo de viver num mundo que está completamente diferente, que vive de maneira completamente diferente dessa. Então, isso só é demonstrado, essa forma de viver só é demonstrada na unidade da igreja. Ela só é demonstrada nessa unidade. Ela não é demonstrada se houver divisão entre eles. E aí Paulo vai dar mais 2 exemplos. Ele já deu o exemplo dele, agora ele vai dar mais 2 exemplos de gente que vive pelo outro. E aqui ele vai falar de Timóteo, do versículo 19 até o 24, e depois ele vai falar de Epafrodito até o final do capítulo, né? Epafrodito, que era um deles e que foi visitar Paulo e que possivelmente era um dos portadores da carta que Paulo estava mandando de volta, tá? Ou não. Ele diz, eu espero em breve enviá-lo. Talvez em breve, porque ele ainda estava redigindo a carta. Então, quando eu mandar essa carta, ele vai junto. Ou em breve depois mesmo, tá? Pode ser. Eu sempre acho que Paulo está preocupado com o abatimento dos filipenses nesse trecho aqui. Ele fala que o tempo todo tentando, mas o Epafrodito já está bem. Não, eu estou preso, mas eu estou bem. Parece que ele está querendo animar, que eles estão... Não fica abatido, não. Fica firme, que as coisas estão andando como elas devem andar mesmo. Olha só Jesus. Jesus passou por isso tudo, entendeu? E aí Epafrodito e Timóteo são exemplos de vida como Jesus é também. O exemplo, tá? Beleza, gente? Tudo bem? Capítulo 3, ele vai falar sobre os falsos mestres, versículo 2 lá. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Esses aqui traziam a divisão da igreja. Está vendo? Aqui ele está corrigindo o ensino errado. O ensino errado. Esse aqui ele chamou de cães. Aquele lá, no capítulo 1, ele não chamou de cães. Esse aqui ele chamou de cães. Que são os que estão pregando a circuncisão, mandando eles voltarem à circuncisão. Entendeu? Então, se alguém falar, olha lá, Paulo, né, ele mesmo fala que me importa que o evangelho é pregado. Aí você pega esse capítulo 3 e fala, mesma carta. Ele está chamando de cães esses caras aqui, que estão pregando errado. Tá? Então, a questão é a motivação, lá no 1, e aqui é um ensino mesmo errado, apesar de que não é só ensino, né? No versículo 2 ele fala que a prática também está errada, né? Eles não estão seguindo da maneira correta. E aí que vem uma coisa importante. Qual que é o centro para eu julgar essa prática desses cães? O poema de Cristo. A forma como Jesus vive.
Paulo mesmo se diz um servo. Então, estes que não vivem dessa maneira, eles são os cães. Entendeu? Então, não é só a pregação errada, mas é também a prática de cão que devora, que morde o outro, né? E que não é como Jesus Cristo, humilde, se fazendo como um servo dos outros, como Paulo mesmo se faz servo. Tudo bem? Beleza? Então, 3 coisas aí sobre liderança cristã que Paulo coloca. Tem a atitude não, né? A motivação, tem o ensino e tem a prática. A motivação eu não consigo julgar, mas eu consigo julgar a prática e o ensino. Então eu julgo a prática e o ensino. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Vamos rapidinho pular aqui já pro final aqui, senão não vai dar tempo, tá? No capítulo 4, né? Paulo vai falar sobre a necessidade da unidade entre Evódia e Síntique, que estão, né, divididas ali por alguma questão, mas eu acho interessante que Paulo diz assim, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente e os meus demais cooperadores. Né? Olha que interessante isso. Como é que essa unidade da Evódia e Síntique vai ser manifestada? Com a memória da causa. Às vezes a igreja se divide, gente, porque ela perde a causa dela. Ela perde a missão dela. E ela se divide, né? Ela entra em tretas profundas, né? Se ela perde o senso de missão, ela acaba se dividindo. Quando a gente afirma a missão da igreja, a gente está olhando para o mesmo lugar. E aí a gente caminha junto. Mais um exemplo aqui de Paulo citando amigos, né? Está citando Clemente, está citando outros companheiros, né? No Evangelho, na causa do Evangelho. Então, e aí, justamente para que elas sejam unidas aqui, tá? E aqui também, ele vai dizer ali no versículo 5, que é uma coisa que eu acho maravilhosa, né? Ele vai falar no versículo 4 do contentamento que devem ter em Cristo, mas no 5 ele fala que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas perto ao Senhor. Olha só, Paulo está preso, escrevendo para uma igreja que sofre perseguição, que tem divisões internas, ele fala, se alegrem e sejam amáveis. 2 coisas que a gente não quer quando está sendo perseguido, está sofrendo tribulação. A gente não quer nem se alegrar, nem ser amável, né? Mas ele fala, se alegrem e sejam amáveis, né? E ele insiste que eles ajam assim também. Para terminar, a partir do versículo 10, ele vai agradecer pelas ofertas que foram enviadas, destacando que ele não precisa delas. Ele diz assim, vocês fizeram bem em se unir a mim nos meus sofrimentos. Mas se vocês não mandarem, está tudo certo também. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu escolhi que Cristo seja glorificado também no meu sofrimento. Então, eu estou tranquilo nisso. Mas vocês fazem bem em participar disso comigo. Tá? Ele coloca muito mais no campo da adoração a Deus e no campo da edificação. Quando vocês participam comigo, vocês põem em prática também essa vida de Cristo, porque vocês estão se preocupando comigo antes de se preocuparem só com vocês também. Então, também é uma prática como do poema lá. Então, isso eu vou agradecer. Ele não desmerece essa atitude. Ele eleva essa atitude, mas diz, se vocês não fizerem isso, não tem problema, porque eu não estou necessitado em nada, eu tenho tudo em Jesus Cristo. É nesse contexto que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar tribulações, não é eu vou ter toda a felicidade do mundo, vou receber tudo, não é nada disso. Tá bom? Tudo bem, gente? Beleza? E é isso aí. No final, ele encoraja os irmãos a viverem essa amabilidade aí, saudando uns aos outros. Certo? Essa é a carta de Paulo aos Filipenses, conseguimos passar por ela inteira. Ela é uma delícia de carta, né? Fica aí o desafio para você lê-la inteira essa semana aí, meditar nela, porque ela é só 4 capítulos, você lê rapidinho e ela tem muito ensinamento. Faz o seguinte, lê um pouquinho, né? Tá dividido em 7 aqui, tá vendo? 7 partes aqui, né?
na página 2 aqui. 7 partes. Então, você lê uma parte dessas por dia, né? Se bem que o ponto 5 ali ficou meio grande, né? Mas tudo bem, tudo bem. Qualquer coisa você divide diferente aí. Lê um pouquinho dela por dia e aí você escreve um pouquinho assim, ó, o que você aprendeu, uma coisa que você aprendeu em cada uma dessas partes aí. Tenho certeza que você vai crescer muito nessa prática, tá bom? Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo cuidado com o qual o Senhor nos acolhe. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe ainda nessa manhã, receba a adoração que enviaremos ao Senhor ainda e que também sejamos edificados pela sua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.